Morador e PM são ouvidos em segunda audiência sobre morte da menina Agatha Félix. A próxima sessão vai ter interrogatório do policial militar acusado de disparar contra a menina e deve ocorrer no próximo dia 28 de março. A Justiça pode levar o PM a júri popular por homicídio. A reportagem é dela, Mônica Chagas, na tela. É muito doloroso, mais uma vez eu estar aqui. Mais uma vez, Vanessa revive o momento da pior tragédia da vida dela. Nessa quinta-feira, 3 testemunhas foram ouvidas na segunda audiência de instrução e julgamento do caso Agatha Félix, que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio. O primeiro a falar foi o dono de uma academia, que disse que no dia 20 de setembro não houve confronto no Complexo do Alemão e que só ouviu 2 disparos na localidade da Fazendinha. Na hora que a motocicleta passou, os policiais eles estavam mais à frente e eles observaram a motocicleta passando e automaticamente eles apontaram as armas para a motocicleta. Depois do segundo disparo, eu já estava abaixado por conta do tiro, imaginando que fosse ter outros, mas não teve. Quando eu levantei justamente porque eu escutei muita gritaria. Já essa outra testemunha, um policial militar, afirmou que escutou diversos tiros na comunidade e que, inclusive, revidou um ataque próximo ao local onde Agatha foi baleada. Mais ou menos umas 9 horas da noite, né? Eu ouvi disparo na localidade que eu estava, disparo mais acima. Estava tendo alguma operação policial no local? Não, senhora. Tiveram outros confrontos ali? Não. Outros disparos ali? Não. Teve vários disparos pela comunidade toda. Um momento marcante da audiência foi quando a promotora perguntou à testemunha se a equipe do policial militar Rodrigo José de Matos Soares, acusado de ter efetuado os disparos que atingiram Agatha, se demonstrou abalada com a morte da menina de 8 anos. Ficamos abalados pelo acontecimento, pelo acontecido, pela troca de tiro, pelo ataque, né? Aquilo ali foi um livramento para a guarnição. Chegamos intactos lá na base, então foi um livramento para a guarnição. Segundos depois, indignada, Vanessa se levantou e saiu da sala. Uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de março, quando serão ouvidas 2 testemunhas de defesa do réu e uma de acusação. Depois disso, o PM Rodrigo Matos Soares também será ouvido. No final do processo, ele poderá ir a júri popular. Eu queria estar numa caixinha de fósforo e só sair quando isso tudo terminasse. Mas, infelizmente, não posso, não dá e eu não consigo. Agatha foi morta quando voltava para casa com a mãe na favela da Fazendinha. As duas estavam em uma Kombi quando a menina foi atingida nas costas. O crime aconteceu em 2019. Testemunhas afirmam que o disparo partiu da arma do PM Rodrigo, que se defende dizendo que revidou a um ataque que teria partido do garupa de uma moto que passava na localidade. Infelizmente, novas Ágatas houve depois de Agatha, né? Que eles realmente revessem a tática de segurança deles, né? Porque eu sei que eles também vivem em momentos de tensões. Mas para a pessoa ter uma atitude de atirar, ela tem que ter consciência que ela vai também retirar uma vida. Inocente ou não, mas está retirando vidas. O avô da menina traz na camisa a frase Agatha vive. Mas para essa família, viver está sendo bem difícil. A gente pisa no chão, mas a gente não tem aquele chão firme que todo mundo tem. Justiça seja feita para a gente poder ter um pouquinho só de paz, porque a paz no nosso coração a gente nunca vai ter. A gente perdemos um ente querido de uma forma brutal. A dor que esse avô sente é a mesma dor que nós pais sentimos, que a mãe está sentindo também, esperando justiça para esse caso. Para falar do assunto, a gente vai conversar com o Dr. Luiz Carlos Azenha, advogado criminalista também, para falar sobre o assunto. Azenha, a gente viu que o policial ele pode ir a júri popular. Mas no detalhe ali do depoimento dele, eu percebi que, em vez de ele falar que ele ficou sentido, comovido porque atingiu a criança, ele falou que a preocupação era por causa da troca de tiros. E esse tipo de colocação também me preocupa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Caio. Mais uma vez, uma imensa satisfação poder estar contigo, para todos os telespectadores do SBT do Estado do Rio de Janeiro.
Ô Caio, eu já falei aqui, inclusive no SBT, a necessidade que nós teríamos, porque os países evoluídos na esfera da segurança pública utilizam da câmera acoplada no uniforme do policial. A gente sabe que o policial vive sim, Caio, numa extrema tensão, e esse policial às vezes é desvalorizado pelo seu próprio Estado. Mas tem coisas, Caio, que são inconcebíveis. O policial, para estar numa comunidade, ele tem que passar por um processo de alta seleção, de treinamento exaustivo, e nós não temos isso hoje no estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos falando de pessoas que moram na comunidade, Caio, e que ficam desprotegidas, ficam no meio desse fogo cruzado entre a criminalidade e o Estado. Agora, nesse caso, Caio, 2 anos para se levar a julgamento ao egrégio Tribunal do Júri. Veja bem, 2 anos. Aí nós estamos a falar também de uma questão da legislação. Então é todo um sistema que o Brasil, Caio, eu já falei isso também no SBT, tem que debater. Porque existe aí uma teia, uma gama de coisas que não está certa. Desde uma vítima, que é uma criança, e a mãe colocou muito bem, porque a mãe disse que quantas ágatas ainda tiveram depois desse caso, Caio? Foram inúmeras. Você está me entendendo? Não, com certeza, como o senhor disse, foram muitas as ágatas. Vítimas da violência, sem ter resposta, sem saber de onde partiu o tiro, das famílias acusando a polícia e sem ter a resposta, sem a própria polícia se pronunciar e dizer o que aconteceu. Isso tem que acontecer, sabe? Precisa-se de resposta. Eu pergunto para o senhor também, Azenha, numa situação como essa, esse caso teve uma repercussão muito grande. Teve aquela repercussão também nacional com relação ao que aconteceu. Na sua experiência, né, esse policial, ele pode ir a júri popular? Por exemplo, esse caso tem elementos que possam levar a um júri popular? Ô Caio, infelizmente, digo infelizmente porque a gente não torce contra os policiais, mas nós temos que ficar ao lado daquele cidadão de bem, repito, de bem, que está na comunidade. Infelizmente, esse caso, ele tem que ir a júri popular. Houve aí, no mínimo, uma situação em que testemunhas presenciaram, né? O próprio motorista desse transporte alternativo lá. Então, há todos os indícios, elementos probatórios, né? E lembrando que na fase do tribunal do júri, vou tentar falar assim de uma maneira mais simples, é indúbio pró-societal, ou seja, na dúvida pró-sociedade. Aí lá na segunda fase é que pode ser indúbio pró-réu, se houver uma dúvida. Mas nesse caso, Caio, infelizmente, a gente presenciou, toda a mídia divulgou, e pelo que consta no processo, que esse policial, infelizmente, deve ser submetido ao tribunal do júri, né? Uma criança vitimada. E quantas crianças, a mãe dela falou muito bem, quantas crianças, até quando que nós vamos dar um basta nisso, nós vamos repensar isso com pessoas que entendam da segurança pública, né? Um grande objetivo no sentido de proteger também o cidadão de bem. Não adianta só reprimir a criminalidade e acontecer esses casos de ágatas. Quantas ágatas vão ser necessárias para que o Estado, para que aqueles pseudos especialistas em segurança pública possam se reunir, Caio, e dar uma efetiva, um paliativo não, mas melhorar bastante essa questão do despreparo, essa questão da morte de inocentes, de crianças, de idosos, de quem quer que seja dentro de uma comunidade e que não esteja nesse teatro de operações entre o crime e a polícia. Não sei se o senhor percebeu que a mãe da Ágata saiu de dentro ali, no momento que aconteceu o depoimento de um dos PMs, porque ele disse que o que deixou ele preocupado, o que deixou ele com o sentimento mais aflorado, enfim, foi porque a guarnição não foi atingida. E em um momento, ele falava da criança vítima de uma bala perdida, morta no estado do Rio de Janeiro, numa ação onde tinham policiais militares, sabe? E isso deixou uma mãe tão indignada que ela precisou sair ali de dentro do tribunal. Na sua opinião, o que passa na sua cabeça? Como é que o senhor consegue ver uma situação como essa? De tentar defender a si mesmo e esquecer do outro? Caio, é lamentável, né? Esse policial foi muito infeliz na sua fala, denota que o processo está caminhando para que eles sejam submetidos ao tribunal do júri, esse policial ao tribunal do júri mesmo, né? É lamentável porque o policial,
Inclusive o lema, eu tenho muitos amigos policiais militares, né? E o lema da Polícia Militar é servir e proteger. E proteger. Nós não podemos colocar nas comunidades, nessas zonas de conflito, pessoas. Tem que passar, Caio, por psicotécnico, tem que passar por treinamento exaustivo de uma tropa, tem que ter no Estado uma escola, algo que possa preparar para o Estado colocar esses policiais, esse tipo de policial que menospreza, que não tem desprezo pela vida de um cidadão, e tu vê que na fala dele, tá certo, tem que se preocupar com a corporação, mas nós estamos falando ali do julgamento de uma criança, do julgamento de uma vítima criança, que ele deveria demonstrar um pouco mais de sensibilidade, né? E não demonstrou. Então, Caio, é lamentável, né? Eu repito, tem que ser pensado, tem que fazer a política de segurança pública, em primeiro lugar, protegendo o cidadão de bem que está lá. Não adianta a polícia chegar, dar tiro, fazer e acontecer, e no final ter um saldo desse com uma vítima inocente. Na minha concepção, ali já está tudo perdido. Então nós temos que agir com a polícia, investir numa polícia de inteligência. E é possível fazer, Caio, é possível fazer. Doutor Luiz, a doutora Azenha, Luiz Carlos Azenha, participou com a gente aqui no SBT Rio. Obrigado por sua participação, muito importante. As suas colocações aqui, até a próxima. E a gente volta a dizer, eu vou sempre defender a Polícia Militar porque faço operações com eles. Entendo isso que o doutor Azenha falou aqui, que a gente precisava até de uma polícia mais preparada, com mais treinamento, e a gente sabe que esse treinamento adequado não é dado. A gente já viu aqui no estado do Rio de Janeiro, polícia andando em carro que sequer tinha pneu para funcionar, em outros momentos, sem ter gasolina para funcionar. E nesse momento, se a gente tivesse, por exemplo, esse fardamento com as câmeras, com certeza, muita situação errada não estaria acontecendo. O erro de um não pode manchar uma instituição que é a Polícia Militar e que a gente precisa tanto dela. Mas que se esse policial cometer um erro, ele tem que pagar por isso.